Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos à primeira notícia, portal GE. Internacional versus Flamengo, aonde assistir, horários, onde assistir ao vivo, horários, escalações. Fez também desfalque, arbitragem e outras informações do jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. TV Globo transmite a partida às 9h30 da noite. E passar na Globo, ESPN e Disney+. O Internacional, em busca da classificação, Rocha aposta em Pirt de Alan Patrick. O capitão foi preservado no domingo, mas volta com a missão de organizar o time para superar a defesa do Flamengo. Recuperado de lesão, o colombiano Carboneiro é a novidade da equipe, mas deve ficar no banco de reserva. Vamos para a possível escalação do Inter, segundo o portal GE. Rochete, Aguirre, Vitão, Juninho, Bernabei, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Alan Patrick, Bruno Tapada, Ricardo Martins e Wesley. Acho que 3 jogadores aí têm um papel muito fundamental para o Internacional. São os caras que ligam o meio ao ataque. O Wesley, pela sua habilidade, 1 contra 1, é um cara muito habilidoso. O Alan Patrick, pelo passe. E o Alan Rodrigues, acho que é um volante que roda o campo todo. Então o Flamengo tem que prestar atenção nesses 3 jogadores, que eu acho que são os fundamentais do Internacional. Além de ter o Rochete, que é um bom goleiro, e o Thiago Maia, um bom marcador. Então o Flamengo tem que achar que esse time é totalmente diferente do time que jogou domingo. A gente tem que entender isso. É um time mais encorpado, onde o Flamengo tem que tomar muito cuidado. Vamos agora para o time do Flamengo. Felipe Luiz tem 3 reforços em relação ao jogo de ida das oitavas de final. Arrascaeta, falta de suspensão, Danilo e De La Cruz. Foram liberados pelo departamento médico. Os 3 atuaram na vitória sobre o Inter pelo Brasileirão no final de semana. Para descansar um dos zagueiros, é provável que Danilo seja titular. Pedro, que marcou 2 gols no domingo, disputa a vaga com Bruno Henrique. Prata tende a ganhar a vaga de Luiz Araújo, que pode ser ocupada após 2 partidas completas de titular. Vamos para a possível escalação do Flamengo, segundo o portal GE. Rose, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandre, Saúl, Jorginho, Arrascaeta, Prata, Bruno Henrique e Samuel Lino. Vamos lá, vamos com calma, tentar uma olhada aqui nos desfalques, só por ataque de desfalques. Então tá aí. O segundo a escalação do GE, Danilo entra no lugar do Léo Pereira, do Léo Ortiz. Eu acho que não é uma boa. Não acho que é esse jogo. Acho que o jogo de segunda-feira contra o Vitória será melhor para entrar com o Danilo do que entrar nesse jogo tão importante. A dupla está bem entrosada, Léo Ortiz e Léo Pereira. Eu não mexeria nesse setor aí, não. Alex Santos, segundo o portal GE, ganha lugar do Ayrton Lucas, que também tem o Vina ali disputando. São 3 pontos laterais. Acho que mais para frente o Luiz Felipe deve fazer um rodízio entre os 3. No meio campo, outra questão, Jorginho e Saúl. Será que não é melhor ir com o ala, ter um jogador mais pegado, mais acostumado com uma fase de grupos clássicos nacionais, que é o Alan, do que começar com o Saúl, um jogador experiente, mas não é acostumado com futebol brasileiro, futebol da Libertadores. Eu tenho esses contrapontos aí. Acho que eu preferia mais Alan, que é mais marcador, porque é um jogo onde também tem um gol de vontade, do que começar com o Saúl. Eu entendo que o Saúl tem mais qualidade de jogo do que o Alan, mas porém eu prefiro entrar com o Alan, que eu vejo que
tem mais poder de marcação que o Saul. Também tem o De La Cruz, que é um senhor Libertadores, colocar, junto com o Bruno Henrique, é o senhor Libertadores. No meio, a Arrascaeta, acho que é titular sem quesito nenhum. Prata ou Luiz Araújo é outra questão que está se pegando. Eu prefiro, acho que para um jogo onde o Flamengo tem que entrar para vencer, acho que o Flamengo não tem que entrar para segurar resultado. Eu entraria com o Prato, eu acho que o Prato é um jogador mais agudo na frente do que o Luiz Araújo. Luiz Araújo tem um ponto de ser bem defensivo, eu gosto muito. Porém, eu entraria com Prata mesmo. Na ponta esquerda, Samuel Lino, acho que ele entrou ali e assumiu, até Cebolinha conseguir voltar ao seu grande nível para concorrer com o Samuel Lino, e Samuel Lino está muito mais à frente que o Cebolinha. Já na frente, Bruno Henrique ou Pedro. Pedro é mais finalizador, Bruno Henrique é o senhor Libertadores. Eu ia com Pedro. Assim, acho que no primeiro tempo o Flamengo tem que fazer um primeiro tempo muito forte, no segundo tempo entraria com o Bruno Henrique para ele definir o jogo no segundo tempo. Pelo menos a minha visão, acho que Pedro tem um poder de finalização muito forte, o Flamengo vai precisar muito nesse jogo, desse poder de finalização para matar o jogo. O Flamengo faz um 1-0 antes dos 20 minutos, o jogo do Inter complica demais, a ideia de jogo do Inter complica demais. Eu creio que Pedro seria a melhor opção, a pensar que como o Inter vai vir para cima, ter Bruno Henrique para puxar contra-ataque também é outro tipo de trabalho que Felipe Luiz pode ver nesse jogo. Um jogo mais de contra-ataque, de transição, um jogo mais aberto. Vamos ver o jogo, só podemos analisar o jogo quando a bola rolar. Mas eu fico com esses pontos. Então, meus pontos foram tiraria Danilo, não entraria com Danilo, continuaria com Léo Ortiz e Léo Pereira. Entraria com Alan no lugar do Saul, não vinha com o Saul pro jogo. E na frente começaria com Pedro no lugar do Bruno Henrique. Eu acho que o Flamengo vai ter, para quebrar um pouquinho a pressão que o Inter vai fazer, estourar a bola para frente. Às vezes o Bruno Henrique pode ser uma boa opção para puxar esse contra-ataque, mas vejo que Pedro pode ser aquele cara que vai escoar a bola até que o meio campo do Flamengo encoste no ataque. Vamos ver o que o Felipe Luiz prepara para esse jogo contra o Internacional. Vamos para mais notícias do Flamengo no portal GE. Tem bastante notícias interessantes para você essa análise de hoje, desse pré-jogo contra o Internacional pela Libertadores. Lembrando também, que é bom lembrar, ressaltar, o Flamengo tem que passar de fase. Se o Flamengo não passar, essa geração vai ficar marcada. Quem lembra de Diego Ribas, Everton Ribeiro, do Cheirinho, então o Flamengo tem que passar essa fase, tem que jogar muito. Isso aí tem que ser um incentivo aos jogadores. Colocar essa pressão neles. Se vocês não passarem, o jogo vai ser difícil, mas se vocês não passarem, vocês vão ficar marcados por não passar nos mata-matas. Já perdeu para o Atlético Mineiro, apesar que venceu lá, isso que me dá tranquilidade. O Flamengo venceu lá em Minas, o Atlético Mineiro, mas perdeu no Rio. E agora vai pegar o Internacional fora de casa, onde o Flamengo novamente tem que vencer. Vamos para mais notícia. Babi apresenta o patrocínio. Queremos ser o Real Madrid das Américas. Cozileiro Tofrá aprova o maior patrocínio do futebol brasileiro. Acho assim, é sucesso, um sucesso garantido. Acho que o Flamengo já mostrou que a sua marca frente tanto no Brasil como lá fora. Quem lembra do Mundial de Clube, como a torcida do Flamengo lotava esse estádio, como o time do Flamengo fez festa, conquistou muita gente pela sua torcida. Então, cada vez sonhar mais alto, cada vez mais planejar para ser um clube estruturado. Acho que não é só pensar em ganhar dinheiro, mas também pensar em estruturação. Já vem a ideia do estádio, também teve aquela ideia também ter um time lá na Europa. E outros projetos podem ser lançados a partir desse projeto. Teve a reformulação do museu, teve várias outras etapas onde o Flamengo também está avançando. Então o Flamengo tem que se estruturar. Teve a ampliação do CT, que o Flamengo comprou mais uma parte do terreno, que eu lembro dessa matéria. Isso aí ajuda demais o Flamengo cada vez ser mais,
grande e poderoso. Não é só trazendo grandes jogadores, mas também tendo uma estrutura forte. Vamos para mais notícia. Bruno Henrique coloca a prova a fama de rei dos mata-mata. Atacante é o terceiro artilheiro do Flamengo na história da Libertadores. É isso aí. Acho que o Bruno Henrique assim, é um monstro. Assim, eu sou fã dele. É um grande jogador. Ele está melhorando a qualidade. Ele mudou de posição. Acho que ele está entendendo essa nova posição de ser um camisa 9. É um jogador que tem tudo para estar certo. Que tem arrancada, tem boa finalização, é bom no cabeceio. Então é questão só de mesmo acostumar, fazer o pivô, saber rodar, saber achar os espaços para conseguir se tornar um grande camisa 9 do Flamengo nessa reta final de carreira. Acho que ele pode queimar bastante tempo. Quem vê Nenê com 40 anos, acho que ele pode também, se ele entender, compreender que pode evoluir ali, pode ficar anos no Flamengo. Vamos para mais notícias do Flamengo. Adversário do Flamengo no Intercontinental Sub-20, Barcelona chega ao Rio. A agenda da equipe inclui visita ao Rio Cristo Redentor e treinos no Fluminense. É isso aí, Barcelona Sub-20 chegou. Acho que vai ser outro jogão. É bom ver os garotos no Tuninho novamente disputando uma final. Foi bonito ano passado, a Máquina estava cheia, fez uma grande festa, também viu aquele jogo para 2-1, um final emocionante. Então, o time praticamente é quase o mesmo. O Flamengo deve contar com o Lohan, Matheus Gonçalves, Josuá, Felipe Teezo, que fez o gol na última edição. Tem o Pablo Lúcio como volante, o Pagre volante, o Fabiano, outro volante também de marcação com uma boa saída de bola, o Daniel Salles, que foi relacionado domingo, também voltou para formar esse time, João Vitor, que já jogou no time profissional, também o Iago também já jogou no profissional, e são dois referências na zaga defensivamente. Na lateral esquerda, eu creio que deve colocar o Gustavo, que é lateral direito, ele tá forçando a lateral esquerda. Apesar que tem o Ítalo também, que é lateral esquerdo, Joice, né? E a lateral esquerda acho que vai pegar um pouquinho quem vai colocar. E no goleiro, o Léo, que já vem sendo incluído no time profissional para fazer parte, além de ter Lucas Fortunaio, que é um baita goleiro também, que acabou na Libertadores. Então é um time bem forte, que poderia ser a base para disputar o Carioca do ano que vem, se o Flamengo tiver esse planejamento, de colocar um time alternativo no Carioca para descansar o elenco, que, como eu já falei, já percebi que o Flamengo vai no Campeonato Carioca muito forte, as lesões chegam no meio do ano, então acho que é bom o Flamengo adotar essa tática de poupar os profissionais, não relacionando eles, mas relacionando, mas ter um time de garotos para disputar e os mais veteranos, assim falando, entram no decorrer do jogo. Não sei se o Felipe Luiz vai adotar essa tática, que seria importantíssimo para o Flamengo. Vamos para mais notícia. Léo Pereira está na pré-lista de Lancelot na seleção. Eu acho que Messi é um jogador que viveu seus altos e baixos do Flamengo, hoje vive seus altos, às vezes tem algumas falhas, mas é um jogador canhoto, que tem uma boa saída de jogo, uma boa visão, um bom tempo de bola, batedor de falta, assim, é um zagueiro completo. Às vezes falha, mas qual é o jogador que já nunca falhou? E merece, sim, uma oportunidade, acho que está no seu melhor momento na carreira. Vamos para outra notícia. Napoli envia representante ao Brasil para observar Léo Ortiz. É isso aí. Hoje estava discutindo de manhã, esquecido do Léo Ortiz. Mesmo conceito que eu tenho do Gerson, acho que se o jogador quer sair, sai. Acho que a proposta é boa para o Flamengo, não é ruim para o Flamengo. Mas creio que um jogador que já está no Flamengo, nível de seleção brasileira, um clube que está ganhando, aí vem o quesito Pouso, aí depende dele se a grana valer a pena
Não sou contra, acho que o jogador tá aí para isso, mas é um baita de zagueiro que quis vir pro Flamengo. Acho que também tem esse papel importante que Léo Ortiz quis pro Flamengo, brigou com o Bragantino, que tinha falado uma coisa, depois quis mais, mas ele conseguiu vir pro Flamengo, onde fez uma boa partida. Faz uma boa carreira, melhor falando. E a última para fechar, Juninho pode completar 4 jogos sem ser relacionado. São dois. E o outro é a Vitor Hugo ainda pode sair nessa janela entenda. Então, sobre o Juninho, eu creio que ano que vem pode ser determinante a ele. Que nem de Michael, primeiro ano de Michael foi muito mal. Jogou o Carioca, conseguiu ali aparecer para a torcida e tá ali, conseguiu fazer aquele ano fantástico, que o Flamengo perdeu a Libertadores do Palmeiras, mas ele fez aquele ano fantástico com o Renato Gaúcho como treinador e saiu. Então o Flamengo pode, acho que o Juninho correr atrás, acho que ele sabe fazer o pivô, é bom na bola aérea, é bom finalizador, é veloz. A questão dele mesmo é achar o espaço dele, e isso está difícil. Concorrência, eu falei há pouco a escalação do Flamengo, qual dúvida se é Bruno Henrique ou é Pedro. Tem ainda a ideia de Flamengo trazer um outro camisa 9. Então imagina aí como é a disputa lá, tá muito grande. Mas isso aí é importante, muito importante, Felipe Luiz, que sempre mantém o nível dos jogadores lá alto. Vê na volância, tem Saúl, tem Alan, tem De La Cruz, tem o Jorginho, tem o Everton Araújo, que é um menino que está indo bem nas partidas. Isso aí, pro Felipe Luiz, deixa, é bom, e ele tem que selecionar, tenta ter a ideia de jogo que ele tem, os melhores jogadores. Em relação ao Vitor Hugo, eu encaixaria no time base pro Carioca ano que vem, se o Felipe Luiz adotar essa ideia que me veio, que eu acho que tinha que ver se pode realmente vai ser isso. Já pensou uma volância ali, o meio campo com Vitor Hugo, Matheus Gonçalves, Lohan e o Alisson Ian na frente, com Pablo, Fabiano, Daniel Salles, João Vitor, Creighton e o Ítalo, que é um lateral esquerdo de origem, com Matheus Cunha vai sair, mas pode ter Diogo Alves, goleiro da base que está ali. Então é um baita time que o Flamengo pode disputar o Carioca ano que vem sem problema nenhum, descansando os veteranos e deixando desenhar no decorrer do jogo, dependente de como for os jogos. Então, ideias que o Flamengo pode utilizar para ter um planejamento de futuro. É bom ter esse planejamento. Então, vamos falar um pouquinho mais do jogo de hoje. Eu acho que o Flamengo marcar pressão no início do jogo. Eu acho que o Flamengo vim com a ideia que eu vi no último jogo domingo. E o Flamengo manter essa ideia, se joga 45 minutos na intensidade alta. E o Flamengo conseguiu matar o jogo no primeiro tempo, como matou no Internacional, consegue levar o segundo tempo mais controlado, colocando jogadores como Saúl, como De La Cruz, para tocar mais a bola, colocando Cebolinha, Luiz Araújo. Então, acho que se o Flamengo conseguir colocar nesses 45 minutos iniciais do jogo de hoje uma intensidade forte e conseguir fazer o placar, como fez no domingo, 2-0 em menos de 15 minutos, o Flamengo consegue uma classificação tranquila. Senão vai ser um sufoco, o Internacional vai vir para cima. Tem um atacante alto, o time normalmente gaúcho gosta muito de lançar bola na área, buscando o centroavante alto para o cabeceio. Tem o Alan Patrick, que é um bom finalizador de média distância. Tem o Alan Rodrigues, que é um cara que vem de trás e infiltra muito bem e finaliza também muito bem de fora da área. No gol do Internacional ele meteu a bola na trave e no decorrer da jogada o Inter fez o único gol do 3-1 de domingo. Então a expectativa é que o Flamengo entre jogando sério e consiga fazer o resultado logo no início do jogo. É isso que eu espero e isso que eu tenho analisado do Flamengo.
Então essa análise falar comigo, Eduardo, amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.